Então, vamos conversar sobre março, né? Energia do mês de março. Por onde a gente começa? Ainda estamos em temporada de eclipse, inclusive a gente tem o segundo eclipse agora no dia 3 de março, né? Lua cheia em Virgem. Então, apesar do eclipse anterior, meio que já ter acontecido aí no novo eixo, né, dos nodos, porque o eclipse anterior já aconteceu ali em Aquário, mas o nodo ainda não estava em Aquário, né? Mas a energia do eclipse anterior já foi uma prévia do novo eixo, né? Porque está mudando os eixos, o eixo dos nodos lunares, né? A gente está saindo de eclipses acontecendo aí na perspectiva tropical, né? Peixe, Virgem, para Aquário, Leão. Então a gente teve Aquário. Agora, no meio do ano, a próxima temporada de eclipse já vai ser no novo eixo dos nodos lunares. Então a gente tem esse eclipse aí acontecendo em Virgem, né? Então, reestruturação, né? E mexida na estrutura, né? A gente está aí, o último impulso desse eixo dos nodos lunares, que a gente vem de Peixes, Virgem. E claro, a gente está dentro da energia da conjunção de Saturno e Netuno. Então uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, né? Imaginem que essa conjunção, porque assim, a conjunção ela se aperfeiçoou, ou seja, atingiu conjunção exata no dia 20 de fevereiro. Mas Netuno vai ficar em Áries por anos e Saturno vai ficar aí até o ano que vem. Então imagina que essa conjunção ela vai estar meio que ativa por boa parte desse ano. Apesar de ela não estar no mesmo grau, a gente considera a conjunção mesmo quando os planetas estão com algum grau de distância dentro do mesmo signo. Existe ali uma margem, né? Então, imagine essa conjunção em Áries, que já é por si só, né, um portal de nascimento e renascimento. Essa conjunção de Netuno e Saturno, que representam energias coletivas, né? Como um grande portal de renascimento que recalibra, né, sabe, as várias gamas de energia. E aí você imagina que vários planetas vão passar por esse ponto, né, e vão encontrar esses dois planetas em conjunção. Então, imagine que como uma espécie de batismo de fogo. Então, né, esse mês, por exemplo, a gente tem Vênus e o Sol passando por esse ponto. Vênus e o Sol durante o mês de março vão entrar em conjunção com Netuno e Saturno, um atrás do outro, porque eles estão a 1 grau ali de distância nesse momento. Mês que vem, a gente tem Marte e Mercúrio passando por esse batismo de fogo, né? Então, imagine assim, esses 3 meses, fevereiro, março, abril, como assim o momento da recalibração, né, especialmente da energia desses planetas que são mais próximos, né, em contraste, né, com esses planetas que são mais transpessoais, né. Então, assim, esses 3 meses tem muito esse sabor, né, de recalibrando as energias. E lembre sempre que o sabor dessa conjunção Saturno-Netuno a gente pode resumir numa frase, né? Como incorporar a visão, como corporificar a visão. Se no ano anterior, nos 2 anos anteriores, a gente vinha falando muito de ajustar a visão, assumir clareza da visão, questionar especialmente o desejo do coração, qual é o desejo do coração, qual é o seu propósito, né? Tomar consciência disso, se alinhar com isso de alguma maneira. Agora, essas energias, elas pedem, ok, como é que traduz agora aqui? Como é que traduz? Né? Então tem Netuno em Áries. Netuno, né, é como que uma lente através da qual a energia de Áries amplifica o aspecto visionário e idealista, né, trazendo paixão para esse ideal e para essa visão. Só que Saturno está ali do lado, dizendo, ok, muito bonito, mas como é que você corporifica? Como é que você traz para esse plano? Como é que você manifesta? Como é que você traduz isso dentro do mundo dos limites, dos ciclos, da ordem? Então é bem essa questão. Então, assim, eu gostaria de dizer que a energia de março é mais suave, e de uma certa maneira comparado com fevereiro, provavelmente. Não sei como é que foi para vocês, mas do lado de cá, muita mexida, meu Jesus. Então, de certa maneira mas a gente vai continuar
sendo desafiado por essas energias a olhar para essas questões. Isso vai continuar por abril. E assim, na verdade, a gente vai lidando com esse processo, né, aí ao longo dos próximos anos, né, essa conjuntura ela marca um sabor aí de 36 anos, né? Mas esse ano, de fato, é um ano onde a gente é chamado intensamente para lidar com essa questão. Como que a gente trabalha na manifestação da visão, né? E aí muita coisa vem à tona, porque daí muita coisa que era, na verdade, era pura imaginação, ou falsidade, ou auto-engano, cai, né? Há muita essa energia de verdade, porque Áries também tem uma energia muito forte de transparência, né? De isso é isso, isso é isso. Então a gente tem muito essa limpeza aí, e que é muito bom pra gente, né, se você tiver fazendo um trabalho interno, né, de se olhar com menos véu ainda e fazer um face a face com transparência, com sinceridade, mas no mundo também, porque essa conjuntura ela é coletiva, né, ela tem uma energia muito forte no âmbito coletivo, né, no âmbito da história da humanidade, né. E claro, pra gente ter a mínima chance de mudar, não tô querendo dizer que isso daí é uma nova era e vai tudo mudar, não. Mas cada momento desse nos permite trazer um outro grau de lucidez sobre as coisas, e a gente vai manifestando um pouquinho mais do arquétipo, né? Ou um pocão, dependendo, né? Então vamos lá, quais são os pontos altos aqui desse mês? Marte entra em Peixes no dia 2 de março. Não é o melhor lugar para a energia de Marte. Marte, lembra, representa a nossa ação, né? Nossa força de ação, o poder da ação, do desejo, o impulso, né? Não a vitalidade no sentido da saúde, mas a estamina, né? A disposição. Marte é eu quero, né? E em Peixes é uma coisa aí mais, né, mar, oceano, né? Uma coisa mais sem limite. Então, assim, temos que cuidar da nossa energia de Marte durante o mês de março, porque a gente pode experimentar uma baixa dessa energia, né, da nossa energia de ação, de vigor e de, né, desejo e impulso, mas também pode ser que o desejo fique mais errático, né? Mais errático. Depois a gente tem, obviamente, que a gente tem o eclipse lunar, né? A gente vai ter uma lua cheia em Virgem e vamos ter eclipse no dia 3 de março, né? Aquelas mesmas recomendações de sempre para eclipse, né? Esse é um momento muito bom para práticas espirituais, não ritualísticas necessariamente, mas práticas meritórias, porque há uma amplificação do poder positivo e há uma amplificação do poder negativo nesse período, né? Então, momento de recolhimento, momento de silêncio, né? De também preservar um pouco suas energias e orientar sua atenção para o que há de mais elevado, de modo a você ecoar, né? Nesse portal, né? Aspirações, enfim, que sejam mais positivos, né? E aí no dia 6 de março, Vênus entra em Áries. E aí, no dia 6, Vênus entra em Áries, no dia 7 ela entra em conjunção com Netuno e no dia 8 com Saturno. Então, logo aí na primeira metade do mês, vem Vênus passando pelo seu batismo de fogo. E aí, ó, se Marte é eu quero, Vênus é eu gosto. Então, Vênus representa nosso filtro de valores, como a gente aprecia beleza, harmonia, também tem a ver com relação, né? E, portanto, pega também o aspecto da sexualidade que tem a ver com, né, a atração, a beleza. E pense assim, ó, Marte é uma força elétrica. Marte vai atrás do que quer. Vênus é uma força magnética. Vênus atrai o que quer. Então essas energias elas são complementares, né? Elas são complementares. Mas agora Vênus passa pelo batismo de fogo. Então, passando por esse ponto, esse aspecto do que Vênus representa em nós começa então a ser colocado diante dessa questão, né? Os valores, como a gente aprecia, como a gente valoriza as coisas, nosso, sabe? E aí, como é que isso tá? Como é que isso dá conta de corporificar a visão? O que há aí de ilusão? O que há aí de, sabe, que tenha lastro, que tem fundamento,
sabe? Então há aí um face a face nos temas ligados a Vênus, e aí então isso vai tocar relação, né? Relação. E vai tocar, né, a forma como a gente magnetiza, como a gente atrai as coisas, né? E nossas noções do que é belo, do que é harmonia, enfim. Vênus passa por esse ponto aí, isso quer dizer que na nossa constituição e na nossa mandala energética, o que Vênus simboliza vai ser testado aí, né? Vai ter aí esse tete a tete. Aí a gente tem Júpiter saindo de retrogradação, Júpiter está em Câncer, é uma energia positiva, então a gente tem esse suporte aí, né? Isso é no dia 11 de março. Aí a gente tem uma lua nova no dia 19 de março, uma lua nova em Peixes. E aí lua nova, né, é diferente da energia do eclipse, porque a energia do eclipse abarca um diapasão diferente, mas há uma similaridade, porque a lua nova também fala de fim, né? Mas muito mais no sentido da gente trazer clareza sobre, né, o que está terminando e o que está começando. E aí em Peixes, né, como é uma nova em Peixes, a gente tem bem essa energia de autorreflexão, de silêncio, espiritualidade, recolhimento. Então essa lua nova é muito boa para a gente, de novo, reforçar um trabalho de alinhamento interno, de cura, né, e também de autorreflexão, né. Depois a gente tem o quê? Aí o Sol entra em Áries, e aí vem a vez do Sol de entrar em conjunção com Netuno e com Saturno no dia 22 e no dia 25 de março. Sendo que no dia 20, Mercúrio, que começa a retrogradar agora no final de fevereiro, termina o período de retrogradação dele lá no dia 20 de março, né? Então a gente vai ter ainda Mercúrio retrogradando durante boa parte desse mês de março, tornando então mais difícil ou um pouco mais desafiador de a gente traduzir, né, a dinâmica interna, colocar a palavra nas coisas, e aí a gente, né, tem que revisar os nossos contratos, cuidar com a nossa palavra, né, até porque Marte vai estar em Peixes, um pouco errático, Mercúrio retrógrado, também em Peixes, né, Mercúrio está retrogradando em Peixes também. Então percebe? Cuidar com a palavra, cuidar com o impulso, cuidar dessa energia de Marte na gente, né, através de práticas espirituais ou energéticas, enfim, como você souber fazer isso, né? Se não, usando estratégias psicológicas mesmo, né, tentando ficar consciente dos seus desejos e dos seus padrões e tentando orientá-los de uma maneira mais inteligente, né? Mas aí tem o Sol passando por essa conjunção aí no dia 22 e 25 de março, e aí essa questão vem assim fundo, porque daí assim é até difícil de falar sobre a dinâmica dessas conjunções do Sol com Netuno e com Saturno, porque isso é bem fundo. E há um potencial maravilhoso aí, então, de a gente ter um alto grau de lucidez sobre o tema dessa conjunção. Desafiador, talvez, em geral, né, as pessoas não conseguem processar isso de maneira consciente, mas se você está fazendo um trabalhinho de casa, é uma ótima oportunidade. E é isso, o mês termina ali com Vênus numa conjunção com Quíron, ainda em Áries. Então a gente tem aí dores emocionais que vêm para ser trabalhadas no tema de relação. Então tá vendo? Vênus não vai ter descanso esse mês. E aí no dia 30 de março Vênus entra em Touro. Então ela passou pela iniciação dela, né? Então assim, esse é o céu de março. Vamos pro tarô? Vamos pro tarô. Eu tô passando cada vez mais tempo falando sobre, né, a perspectiva astrológica. Eu tô usando aqui a perspectiva tropical, tá? Não tô usando a perspectiva sideral, que é mais comum na astrologia indiana, por exemplo. Tô usando a perspectiva tropical, que é mais comum na astrologia ocidental. Para enfatizar aqui aspectos, né, que eu considero que são mais úteis aqui para a leitura, porque a gente trabalha aí temas que tem a ver mais com as dinâmicas internas psicológicas e pode ser chave, né, para quem está fazendo um trabalho interno, até para cultivadores, né. Vamos para a mandala dos elementos. Meu sistema de leitura favorito, né, basicamente eu estou sempre fazendo a mandala dos elementos.
Ai, que maravilha, tá maravilhoso, olha. O pano de fundo, né, a carta de corte que representa o pano de fundo da mandala é um Ás de espadas. Esse, então, é o regente da mandala e é a tônica do mês de março. Um Ás de espada. Gente, energia maravilhosa e completamente afim com o que vai estar rolando em março, aí, pelo menos em termos desses símbolos astrológicos, tá? Eu olho para a astrologia também como uma linguagem simbólica, assim como o oráculo do tarô. Então, né, tem muito mais a ver com o que esses planetas simbolizam em termos de dinâmicas energéticas do que com os planetas fisicamente em si. Então vamos lá, olha. Ás de espadas. Corte, clareza, luz. É o que esse Ás de espada traz no mês de março. Então esse é o pano de fundo nesse mês. É o momento da gente... E perfeito, né? A gente basicamente vai ver aqui a versão no tarô do que eu falei nos primeiros 15 minutos do vídeo, usando a linguagem da astrologia. Momento de clareza. Então há energia de corte aí. A energia de corte não no sentido de necessariamente de ruptura, né? De destruição. Não ainda, pelo menos, porque em abril daí Mercúrio e Marte passam por esse batismo de fogo, e aí a gente pode esperar coisas mais intensas. Mas aqui, assim, vem luz, vem clareza, tipo flashes, né? Esse Ás de espadas, ele fala disso, de durante o mês a gente ter flashes de lucidez, assim. Pode ser que a gente já esteja experimentando isso, mas o mês de março traz isso com mais força, porque a gente vai ter aí Vênus e o Sol. Então é como se a energia dessa conjuntura, ela começando a descer, sabe? Ela começando a descer pelos planos, até chegar num ponto de maior ancoramento e manifestação, né? Como se, né, os nossos aspectos ocultos, ou da nossa constituição oculta, estivessem sendo recalibrados pela energia dessa conjunção Netuno-Saturno em Áries, à medida que esses planetas que representam esses aspectos da Constituição vão passando por esse mesmo ponto, por esse portal, né, digamos assim. Então a gente tem aí como pano de fundo isso. Um mês para a gente esclarecer coisas, para a gente ter, sabe, flashes de lucidez, e isso vai cortar essas nuvens mentais. Então, assim, maravilha, porque fevereiro foi muito difícil de ter lucidez, né? De ter, sabe, visão clara, eu acho, né? Não sei como é que vocês experimentaram, contem aí nos comentários como é que foi pra vocês. Mas, assim, esse impulso, como pano de fundo durante o mês de março, eu acho que é maravilhoso, porque a gente precisa muito disso. Agora, olha quem voltou para o quadrante do fogo. Então, na mandala dos elementos, o quadrante do fogo representa o aspecto interno, espiritual, né? O aspecto, assim, você pode colocar ou inconsciente ou espiritual, se você quiser. Essa coisa mais ampla, o nível mais profundo do ser, né? E a gente tem de novo, então, nesse quadrante, a energia do mundo, o arcano maior, o mundo. Ou seja, de novo, a gente tem aí um processo de síntese acontecendo, né? A gente tem um processo de a recalibração, porque há aí uma temática dessa carta, desse arcano, que lida com os elementos. Então há esse processo de, não diria se harmonização, mas uma forma de equilíbrio, né? Uma forma de equilíbrio, de... não necessariamente a harmonização, mas assim... de encontro, de síntese, né? Especialmente síntese, acho que é a palavra que melhor define a energia desse arcano aí. Então, internamente, a gente tem esse impulso. A gente tem essa energia trabalhando no nível mais interno aqui da mandala para esse mês, né? A síntese de grandes processos, né? Como que processos que parecem díspares ou não diretamente relacionados, durante o mês se encontrando, fazendo sentido. Então imagina, né? A gente tem aí, ó, Sol, Vênus passando por esse ponto, a gente tem eclipse, a gente tem lua nova, a gente tem aí, né, uma conjuntura ali, uma conjunção de Vênus com Quirón. Então assim, ó, o aspecto mais espiritual, e aí depois assim as nossas relações, e aí, sei lá, processos de outros âmbitos da vida, de repente fazendo sentido, como é que eles
como é que eles se encontram, como é que eles desenham como é que eles formam uma imagem nesse processo, sabe? O que tem a ver essa transformação nas minhas relações com o questionamento dos meus valores, ou esse meu processo de começar a me questionar sobre como é que eu sou mais fiel, mais leal à visão, ao meu propósito, ao desejo do coração, como é que eu tento manifestar isso, como é que eu trago isso para um plano, né, de manifestação. E aí, como é que essas coisas conversam? Então, basicamente, essa energia aí, no fundo, né, o impulso espiritual é esse, é a gente conectar. É a gente conectar. Como é que eu conecto o mesmo processo, que ele, apesar dele poder ter um sabor diferente, nos diferentes âmbitos da minha vida? Como é que eu conecto isso? Né? Porque está conectado, porque se afeta mutuamente. Mas como é que eu tomo consciência disso, né? E aí vem os insights, e aí vem os pontos de lucidez. E aí vem visão de caminho, né? Aqui no quadrante do A, o aspecto psicológico mais consciente, né? A gente tem um ás de ouros, então a gente começa a ver caminho concreto, né? Tem o insight, tem o lampejo de lucidez, mas a gente começa a vislumbrar onde é que eu boto o pé. Então o mês de março traz isso, né? Visão de caminho. Tem o ideal, de repente se você fez o trabalho de burilar, né, a sua percepção mais clara da meta, qualquer que seja a sua meta e o seu desejo do coração, né, se é mundano, supramundano, enfim, cada um tem um caminho. Mas agora no mês de março a gente começa a vislumbrar onde botar o pezinho para atender essa demanda que vai se tornar cada vez mais intensa de, simbolicamente, Netuno e Saturno, né, nos demandando ação no plano físico. Como é que eu incorporo a visão? E aí durante o mês de março a gente começa a ter vislumbres de, ok, é para cá, ok, é aqui que eu tenho que botar o pezinho. Esse é o passo que eu tenho que dar agora. Por isso que eu disse que tem, né, coisas muito boas na conjuntura energética de março, se a gente souber aproveitar, se a gente vem fazendo um trabalho, uma lição de casa. No quadrante da água, a gente tem o Rei de Ouros. E aqui, o Rei de Ouros também é uma energia muito positiva, porque à medida que eu vou tendo visão de caminho, o Rei de Ouros vem e fala assim, e você tem capacidade de gerir esse processo. Então o Rei de Ouros ele apresenta aqui o aporte, a sustentação para dar conta, inclusive emocionalmente, né, e vitalmente, né, num aspecto da energia vital, de dar conta dessa situação. Lembrando que esse Rei de Ouros aqui também no quadrante da água, que fala de um aspecto bioenergético, nos pede um melhor manejo e uma melhor administração da nossa energia, dos nossos recursos. Então, nosso tempo, nossa fala, nossa atenção, bem como os nossos recursos materiais, a nossa força vital, né? Tudo entra nesse tema de gestão dos nossos recursos. Porque o Rei de Ouros está pedindo ali que a gente faça uma melhor gestão da nossa energia. Não só também por uma questão de saúde, né? Mas também para que a gente possa, a longo prazo, ter as condições de trilhar o caminho, sabe? De fazer o processo que é o seu processo kármico, né? Qualquer que seja o seu processo kármico, né? De uma maneira mais alinhada com a inteligência planetária, né? No quadrante da Terra, a gente tem um arcano maior, a estrela. Maravilhosa energia nesse lugar também, porque ela fala que as experiências vão nos, assim, as orientações vão vir. As experiências da vida vão trazer pra gente orientação. Vão trazer pra gente instrução. Então, inclusive para algumas pessoas aqui é o encontro com a porta de instrução, né? O guru, o mestre, o pani, enfim, o princípio do guru, né? O guru tattva, né? O princípio da sabedoria se manifestando na vida, seja numa forma humana ou seja nas situações da vida,
E a instrução chegando, as indicações vindo através das experiências da vida, sabe? É isso que a estrela diz aqui no quadrante da Terra, e isso é muito positivo. Agora, claro, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar fazendo o trabalho interno para estar sensível, para estar, né, receptivo, né, para reconhecer e aproveitar essas comunicações que vêm através das experiências. Mesmo as vivências mesmo, né? Como é que elas vão estar trazendo as indicações, sabe, dessa sabedoria interna, de para onde ir, de qual é o rumo, qual é o passo a tomar, e a gente precisa estar sensível aí. E claro, para algumas pessoas isso representa realmente o contato com o professor espiritual, a professora, enfim, né, o princípio do guru na vida, né? Então temos isso daí maravilhosamente bem. No centro da mandala a gente tem mais um arcano maior, que é o mago. E aqui é um grande chamado, durante esse mês, de a gente, assim, ter coragem. O mago aparece aqui nos convidando a, sabe, abrace. Se você alcançou um vislumbre mais claro da visão, da meta, nesse trabalho que, né, talvez você tenha feito nesses últimos 2 anos, vamos, abrace isso. Abrace. Sabe, desperte esse senso de empoderamento que o mago representa, arregace as mangas e vamos, sabe, não é mais tempo de, mas será que eu vou dar conta, mas será que isso, mas será e se, não, o mago, você tem as ferramentas, você tem as indicações, né, a mandala energética aí apoia todo esse processo. Vamos lá, centre-se em si mesmo e abrace o caminho de verdade. Numa perspectiva espiritual, o caminho de verdade é, na verdade, a renúncia e a transcendência desse si mesmo. Mas em outros âmbitos, isso quer dizer outras coisas, então isso depende muito de qual é a sua meta, o desejo do seu coração, né? E isso, então, vai ter um sentido um pouco diferente, talvez, se a gente aplicar isso numa compreensão mais de uma espiritualidade supramundana, uma espiritualidade mais mundana, enfim. Mas, de qualquer maneira, o chamado aqui é esse, né? Coragem. Vamos lá. Vamos lá. E a gente precisa realmente criar isso, por quê? Porque o mês de abril vai trazer daí esse batismo de fogo para Marte. Então a gente precisa, de alguma maneira, enquanto Marte está transitando por peixes, a gente precisa não deixar essa energia vazar. E se a energia está dispersa, a gente precisa começar a recolher essa energia, para que ela chegue de uma maneira menos caótica, mais concentrada em abril. Tá? Então ficam essas dicas aí para o mês de março. De qualquer maneira, tem muito trabalho interno para ser feito no mês de março, mas muita coisa de você processar insight, de você processar, sabe, os lampejos de lucidez, né? O que talvez seja mais suave do que o mês de fevereiro, que foi um chafurdo, assim, né? Foi... né? A gente ainda vai ter um pouco desse chafurdo, porque a gente ainda tem ali eclipse no início do mês. Né? Então a gente ainda vai estar na temporada de eclipse. Então ainda vai ter essa energia, e esse eclipse ali é em Virgem, né? Então ainda vamos ter mexido em estrutura. Né? Ainda vamos ter aí as últimas implosões de estruturas para a gente entrar na dinâmica do novo eixo dos nodos lunares, que aí vai trabalhar eu versus coletivo, coletivo versus eu, enfim. Vamos lá então, deixem nos comentários como é que foi o mês para vocês e o que vocês acharam dessa leitura, e a gente se vê numa próxima. Até!